Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos trabalhar as principais súmulas do STF e do STJ sobre o direito tributário. Eu sou procurador do Estado de Minas Gerais e professor do Supremo TV. Na aula de hoje, nós vamos começar o estudo das súmulas que dizem respeito ao direito tributário, começando pela súmula 70. A súmula 70 do STF estabelece: é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. É inadmissível interditar o estabelecimento do contribuinte por ele ter uma dívida tributária. Esse é o sentido da súmula do Supremo Tribunal Federal. A súmula proíbe a chamada sanção política. E o que seria essa sanção política? São meios coercitivos de forçar o contribuinte ao pagamento do tributo. O STF entende que o fisco, a fazenda pública, tem os meios próprios para cobrar os seus créditos. Os meios judiciais, que é a ação de execução fiscal, e os meios extrajudiciais, exemplo, o protesto da certidão de dívida ativa. Então, o Supremo rechaça de maneira peremptória o fisco interditar, lacrar o estabelecimento do contribuinte por ele ter dívidas tributárias. Numa prova pode cair. O STF não permite a aplicação de sanção política para a cobrança de tributo. Por que isso? Porque o Supremo não permite a interdição de estabelecimento como forma de forçar o contribuinte a pagar o tributo. Isso viola o princípio da proporcionalidade, viola o princípio da razoabilidade, viola o princípio do contraditório, todos previstos na Constituição Federal. Tá bom? Ocorre que nós temos um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, em que foi permitida a interdição de um estabelecimento de um determinado contribuinte que tinha como prática contumaz a sonegação fiscal. E assim ele prejudicava os concorrentes, vendendo seus produtos, e no caso era uma fábrica de cigarro, vendendo seus produtos a um preço bem inferior ao preço da concorrência, fazendo com que o mercado ficasse desequilibrado. Então, num precedente da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, posterior à edição da súmula 70, o STF já permitiu a interdição de um estabelecimento. Mas o que prevalece, a regra geral não é possível interditar um estabelecimento do contribuinte por ele ter dívidas tributárias. O fisco não pode fechar o estabelecimento do contribuinte por ele ter dívidas tributárias. Essa é a súmula 70. Próxima súmula, a súmula 323 do próprio Supremo Tribunal Federal. E a súmula também é uma daquelas que proíbe a utilização de sanção política, meio coercitivo para cobrar tributo. O fisco não pode utilizar de meio coercitivo. A súmula fala: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. Ou seja, o fisco não pode apreender mercadoria do contribuinte por ele ter dívida tributária. Tá? Então, por exemplo, existe um transporte de uma mercadoria de um contribuinte que tem dívida tributária. Ele passa pelo posto fiscal, o fiscal determina que ele pare e, ao verificar no sistema da Receita, verifica que aquele contribuinte tem um débito tributário. Então, o fiscal apreende a mercadoria desse contribuinte, não libera o caminhão. Isso é constitucional? Não. O Supremo tem entendimento sumulado de que é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio de forçar o pagamento de tributo. Cuidado, se a mercadoria que está sendo transportada, a mercadoria que está ali no caminhão e está sendo transportada, está sem nota fiscal, aí sim o fisco pode apreender.
o que não é o caso da súmula. A súmula fala de débitos pretéritos do contribuinte, débitos verificados no sistema da Receita, tá? Então, essa súmula também proíbe a chamada sanção política. Próxima súmula é a súmula 547 do próprio Supremo Tribunal Federal. E a súmula fala o seguinte: não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito, contribuinte que tenha dívida tributária, adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Essa súmula proíbe expressamente que o fisco impeça o contribuinte com dívida tributária de exercer as suas atividades profissionais. Também seria uma sanção política, uma forma coercitiva de cobrar o tributo. Deem destaque a esse termo, sanção política. O Supremo não permite, considera inconstitucional o fisco utilizar de sanção política para a cobrança, para forçar o contribuinte a pagar o tributo. E aqui, no caso da súmula 547, o Supremo determina que o fisco não pode impedir o contribuinte em débito de exercer as suas atividades profissionais. Exemplo, um médico tem dívidas tributárias. Não pode o fisco impedir que esse médico exerça a medicina sob o fundamento de que ele tenha dívidas tributárias. Isso seria inconstitucional, isso seria sanção política vedada pela Constituição em razão dos princípios da proporcionalidade, princípio da razoabilidade e princípio do devido processo legal, todos com fundamento constitucional, ok? Então, essas três súmulas do Supremo, súmulas importantíssimas que tratam da proibição da utilização de meios coercitivos indiretos por parte do fisco para a cobrança de tributo. O fisco dispõe dos meios legais para cobrar os seus créditos judiciais, exemplo, execução fiscal, e extrajudiciais, exemplo, protesto da certidão de dívida ativa. Ok? Súmulas fundamentais para o nosso estudo. Próxima súmula, súmula vinculante número 12. Súmula vinculante número 12, nem é necessário explicar a importância de uma súmula vinculante, né? Então, isso é cobrado de maneira abundante nos concursos públicos, na prova da OAB e todos os exames que vocês pretendam fazer. A súmula vinculante número 12 trata de um tributo específico, que é a taxa. A taxa é um tributo vinculado. A taxa é um tributo vinculado. O que quer dizer isso? Para o poder público cobrar uma taxa, ele tem que prestar um serviço ao contribuinte. Ele tem que exercer uma atividade de polícia. O Estado tem que fazer algo em relação ao contribuinte. Tá? Diferente dos impostos, que são tributos não vinculados, não exigem uma atividade do Estado para serem cobrados. A taxa exige uma atividade estatal em relação ao contribuinte para poder ser cobrada. E a súmula fala: a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206 da Constituição Federal. O artigo 206 da Constituição Federal, inciso 4, ele estabelece a gratuidade do ensino nas instituições
públicas. Então, a Constituição proíbe a cobrança de taxa de matrícula ao estabelecer a gratuidade do ensino nas instituições públicas. Tá? A Constituição, no artigo 206, inciso 4, trouxe, então, uma imunidade tributária com relação à taxa nas instituições de ensino do poder público, ok? Não é possível, então, a cobrança da taxa de matrícula. O mesmo raciocínio se aplica à taxa de diploma. Também o STF já decidiu no RE 597, 872, que não é possível a cobrança de taxa pela expedição de diploma, tá? Então, nesse mesmo sentido. Uma última observação com relação à súmula vinculante, para o seu caderno ficar completo, apesar dessa imunidade constitucional, o STF já falou que é possível cobrar nos cursos de especialização. A pós-graduação, por exemplo, é possível a cobrança da mensalidade, ainda que nas universidades públicas. Isso está no tema 535 da repercussão geral do STF, ok? Então, com relação à súmula vinculante, o nosso caderno fica completo. E aí, avançamos para a próxima súmula, que é a súmula vinculante número 19. Súmula vinculante número 19. A súmula vinculante 19, ela também trata do tributo chamado taxa, que é, como nós vimos, um tributo vinculado. Existe a taxa de polícia, que decorre do exercício do poder de polícia, e a taxa de serviço público. Tá? Então, são as duas espécies de taxa previstas na Constituição Federal. Tá? E aí, a súmula vinculante 19 vai nos dizer: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. O que essa súmula está dizendo para a gente? A taxa de coleta domiciliar de lixo, por isso que está aqui essa expressão imóveis, taxa de coleta domiciliar de lixo não é inconstitucional. É isso que a súmula está falando para a gente. A taxa de coleta domiciliar de lixo não é inconstitucional. A taxa de limpeza pública, limpeza de ruas, limpezas de logradouros públicos, o Supremo já falou que é inconstitucional. Por quê? Por que a taxa cobrada em razão de limpeza de logradouros públicos é inconstitucional? Porque a taxa de serviço público, ela deve ser
de um serviço que seja específico e divisível. Isso está no artigo 145, inciso 2 da Constituição. É possível o poder público cobrar taxa em razão de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Específicos quer dizer, dá para identificar quem é o beneficiário do serviço público. E divisível, deve ser possível identificar o quanto esse usuário utilizou, tá? Como a taxa de limpeza pública, de limpeza de logradouros públicos, de limpeza de praças públicas, não diz respeito a um serviço específico, a limpeza de logradouros públicos beneficia a todos. Não dá para identificar o sujeito beneficiário, não dá para identificar quem é o beneficiário, não é possível a cobrança de taxa de limpeza pública, ok? Mas a nossa súmula vinculante 19 estabelece que é possível cobrar a taxa de coleta domiciliar de lixo, aquele lixo coletado nos imóveis. E qual que seria a base de cálculo dessa taxa de coleta domiciliar de lixo? Sobre o que ela incide? Qual que é a grandeza que incide essa taxa? A área do imóvel. Ok? Então, súmula vinculante 19 estabelece: é possível a cobrança de taxa de coleta domiciliar de lixo. Porque a coleta domiciliar de lixo é um serviço público específico e divisível. Dá para identificar quem é o beneficiário do serviço, tá? Assim, ela é constitucional. Por outro lado, a taxa de limpeza pública é inconstitucional, porque não é um serviço público específico, não dá para identificar o beneficiário, não é um serviço público uti singuli. Se você vai fazer uma prova, pode se deparar com essa expressão, serviço público uti singuli, que seria um serviço público específico e divisível, ok? E assim a gente fecha mais uma súmula e passamos para a próxima, que é a súmula vinculante 41. Eu estou num ritmo mais acelerado para a gente tentar ver todas as súmulas mais importantes na aula de hoje, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Próxima súmula vinculante 41. Uma súmula que decorreu de uma súmula que já existia, a súmula 670 do próprio STF, que posteriormente o Supremo converteu em súmula vinculante, a súmula vinculante 41. Né? Essa súmula fala: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Não é possível a cobrança de taxa de iluminação pública. Não é possível taxa de iluminação pública. Por que que não é possível cobrar taxa de iluminação pública? Porque a iluminação pública não é um serviço específico. E nós vimos no estudo da súmula vinculante 19 que para a cobrança de taxa de serviço, esse serviço público deve ser específico, deve ser possível identificar quem é o beneficiário daquele serviço que está sendo prestado. Nós vimos que a taxa
é um tributo vinculado, ou seja, o Estado precisa fazer algo em benefício do contribuinte, o Estado precisa exercer uma atividade para o contribuinte. E para a cobrança da taxa de serviço público, é preciso que esse serviço seja específico e divisível, que seja possível identificar quem é a pessoa, é o João da rua X que está sendo beneficiado pelo serviço. No caso da iluminação pública, na redação da súmula, a iluminação é pública, ou seja, não é um serviço específico. A iluminação pública é serviço geral. Toda a sociedade é beneficiada com a iluminação pública. Não dá para distinguir quem são as pessoas beneficiárias. A iluminação beneficia a todos, a iluminação pública. Então, não é possível a cobrança de taxa de iluminação pública. E aquela cobrança que vem na conta de luz, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho certeza que eu pago a taxa de iluminação pública, vem lá na fatura da energia elétrica, da empresa de energia elétrica, né? Como o Supremo estabeleceu que não era possível a cobrança de taxa de iluminação pública, o Constituinte derivado alterou a Constituição Federal, tá? Acrescentando o artigo 149A para instituir a contribuição de iluminação pública. Então, o que existe hoje é a cobrança de uma contribuição de iluminação pública. Só que contribuição é diferente de taxa. São 5 as espécies tributárias no Brasil: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. O Supremo falou que não é possível cobrar taxa de iluminação pública, não é possível cobrar taxa. Por meio do artigo 149A da Constituição Federal, foi instituída a contribuição de iluminação pública. Tá? Então, hoje é cobrada uma contribuição, mas não é taxa. Seria errado dizer que alguém paga taxa de iluminação pública. Se algum município brasileiro cobra a taxa de iluminação pública, isso é inconstitucional, ok? Então, isso é o que a gente precisa colocar no caderno sobre a súmula vinculante 41, ok? Próxima súmula, ainda uma súmula vinculante, é a súmula vinculante 29, súmula vinculante 29. A súmula fala o seguinte: é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Então, a súmula está falando de taxa e imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base de cálculo e outra. Por que dessa súmula do Supremo Tribunal Federal? O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, estabelece que as taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de impostos. Como que seria isso? Uma taxa com base de cálculo idêntica à de impostos. Imagina o IPTU. O IPTU tem como base de cálculo o valor venal, o valor de mercado do imóvel. Tá? Então, o IPTU é cobrado com base no valor de mercado, no valor venal do imóvel. Não é possível instituir a taxa de coleta domiciliar de lixo com base no valor venal do imóvel, sendo cobrada com base no valor de mercado do imóvel, porque aí seria taxa
com a mesma base de cálculo de um imposto. Seria a taxa de coleta de lixo cobrada em cima da mesma base de cálculo que é cobrado o imposto. No caso, o IPTU, que tem como base de cálculo o valor do imóvel. Não pode uma taxa ser instituída com a mesma base de cálculo de um imposto que já existe. Ocorre que o Supremo falou, nessa súmula vinculante 29, é constitucional, ou seja, é constitucional, está de acordo com a Constituição Federal, a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade. O que o Supremo falou aqui? A base de cálculo da taxa não pode ser igual à de imposto, mas pode ter um ou mais elemento que seja igual à base de cálculo de imposto. E qual que seria o exemplo para esse caso? Exemplo esse, inclusive, já julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O IPTU, cuja base de cálculo é o valor do imóvel. É constitucional que a taxa de coleta domiciliar do lixo seja a área do imóvel. Ou seja, não há, nesse caso, uma identidade integral entre a base de cálculo do imposto, do IPTU, e a base de cálculo da taxa. No caso do IPTU, a base de cálculo é valor do imóvel. No caso da taxa, a área do imóvel. Aí não há identidade integral, de maneira que é constitucional. Ok? Então, a súmula vinculante está, de maneira explicativa, determinando o sentido do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que proíbe que que taxas tenham a mesma base de cálculo de impostos. Tá? Não pode ter uma coincidência total, tá? Não pode ter uma identidade integral, mas um ou outro elemento que já seja base de cálculo de impostos, é possível ser base de cálculo de alguma taxa, ok? Essa é a explicação que nós precisamos ter aí no seu caderno sobre a súmula vinculante 29. Súmula vinculante número 50. Súmula vinculante número 50. A súmula vinculante número 50 fala para a gente: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Tá? O que é o princípio da anterioridade? Tributo criado hoje, 22/9/2022, só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2023. Tributo criado em um exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte. Tá? E a súmula, então, diz para a gente, uma norma que altera o prazo para pagamento do tributo não está sujeita ao princípio da anterioridade. Ou seja, se uma norma, se uma lei, se um decreto alterar o prazo para pagamento de um tributo, essa alteração do prazo já vale no próprio exercício em que a lei ou que o decreto foi publicado. Não precisa esperar o exercício seguinte, não precisa esperar o ano seguinte, ok? E uma observação, o Supremo estabeleceu na súmula vinculante 58 a expressão norma legal, a legislação, porque legislação
Porque o prazo para pagamento de tributo pode ser feito por lei, decreto, tá? Não está sujeito ao princípio da legalidade, ok? Esse é o teor da súmula vinculante número 50. Próxima súmula é a súmula vinculante 21. Súmula vinculante 21, importantíssima para a nossa matéria, para o direito tributário. A súmula fala: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. O que essa súmula está dizendo? Não pode o fisco, não pode a Fazenda Pública colocar como condição para que o contribuinte exerça o seu direito de petição, que é constitucional, exerça o seu direito ao contraditório, ao devido processo legal, condicionar a possibilidade do contribuinte recorrer administrativamente, impugnar o crédito tributário. O fisco não pode exigir o depósito, não pode exigir para que o contribuinte faça a impugnação, faça o recurso administrativo, que o contribuinte pegue o dinheiro daquele tributo que está sendo cobrado e faça um depósito como condição para a interposição de recurso. Não pode, tá? Isso viola direito de petição, viola princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, direito ao contraditório e ao devido processo legal. Então, súmula vinculante 21 proíbe que o fisco exija o depósito do valor que está sendo cobrado, do crédito tributário, para aceitar que o contribuinte, para admitir que o contribuinte interponha um recurso administrativo, ok? Esse é o teor da súmula vinculante 21. Próxima súmula, súmula vinculante súmula 160 do STJ. Trabalhamos com tantas súmulas vinculantes. Agora, vamos dar uma pausa nas súmulas vinculantes e vamos na súmula 160 do STJ. É defeso, ou seja, é proibido ao município atualizar o IPTU, mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Por que dessa súmula? Essa súmula viola o artigo 150, essa súmula viola o artigo 150, inciso 1, desculpa, a súmula interpreta, não viola, a súmula interpreta o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece que para criar ou aumentar tributo precisa de lei. E a súmula está dizendo: é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. O que seria isso? O município, o prefeito de uma determinada cidade quer rever os valores do IPTU. Ele entende que os municípios os bairros daquela cidade, daquele município, tiveram uma valorização no último ano e ele então quer aumentar o valor cobrado de IPTU, quer aumentar o valor venal dos imóveis, tá?
Só que ele, para fazer isso, precisa de uma lei. Para criar ou aumentar tributo, a Constituição exige lei. O que o STJ determinou é, se através de decreto, o prefeito, o município, atualizar o valor do IPTU de acordo com os índices oficiais de correção monetária, por exemplo, o INPC, o Índice Nacional de Preço do Consumidor, né, que é um índice oficial de correção monetária, ele pode atualizar o valor do IPTU com base no INPC, ou algum índice de correção monetária oficial. O que não pode é aumentar o valor venal dos imóveis do município com base em decreto, ok? Próxima súmula, essa sim, vinculante, súmula vinculante número 57. A súmula vinculante 57 nos diz, súmula importantíssima, a imunidade tributária quer dizer dispensa constitucional do pagamento de tributo. Quando a Constituição dispensa o pagamento de determinado tributo. Isso é imunidade. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 4, a linha D, que fala que é imune, não deve pagar impostos, não é possível cobrar impostos sobre livros, jornais e periódicos e revistas. A imunidade constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, ou seja, a mesma imunidade que tem o livro físico, o chamado método. Coloquem essa expressão aí no caderno. Método Gutenbergiano, que é o método de livro impresso. Livro impresso. O próprio Supremo utilizou essa expressão no seu julgado, no RE 330, 817 da relatoria, salvo engano, do ministro Dias Toffoli. Então, a súmula vinculante está dizendo para a gente, a imunidade dos livros, a Constituição, quando ela fala que livro não há incidência de imposto sobre livro, não paga imposto, comercialização de livro, ela é estendida ao e-book e aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, e-readers, né, o inglês, tentando o inglês aqui melhor, que inclui aqui por exemplo, o Kindle. Leve, entre outros suportes eletrônicos, tá? Ainda que possuam funcionalidades acessórias, tá? Então, o Supremo, nessa súmula, falou, a imunidade do livro alcança e-book e os suportes eletrônicos de livros, né? Os suportes que são exclusivamente utilizados para a leitura de livros eletrônicos. Aí foge desse exclusivamente, ou seja, não tem imunidade. Smartphone. Não tem. Tablet. Não tem imunidade.
Laptop não tem imunidade. Por que que esses aparelhos não têm? Porque eles não são exclusivamente suportes para livros. Eles têm diversas outras funcionalidades, né? Então, a eles não vai ser aplicado. Ao audiobook, sim, que aí é um livro no formato áudio. Ok? Então, fica toda essa explicação em cima da súmula vinculante 57, que diz respeito à imunidade, à dispensa constitucional do pagamento de tributo, a chamada imunidade cultural prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, que fala que não é possível cobrança de impostos sobre livros, jornais e periódicos. A próxima súmula do nosso estudo é a súmula vinculante número 52. Súmula vinculante 52. A súmula diz: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Esse é o teor da súmula vinculante número 52. A súmula fala, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune. Então, nós estamos num caso em que uma das entidades previstas no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, ou seja, partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, instituições de educação sem fins lucrativos e de assistência social, alguma dessas entidades possui um imóvel e alugou esse imóvel para terceiros. A dúvida é, alugado esse imóvel, que é de uma entidade que possui imunidade tributária, não paga impostos, essas entidades não pagam impostos sobre o seu patrimônio. Então, um imóvel de um sindicato de trabalhador, de um partido político, de uma instituição de educação sem fins lucrativos, de uma entidade de assistência social, não paga IPTU. Mas, se esse imóvel for alugado para um terceiro, essa imunidade do IPTU permanece ou ela deixa de existir? A súmula nos responde. Ainda quando alugado a terceiro, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades, desde que a condição estabelecida pela súmula é desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas, ok? Então, vai permanecer imune ao IPTU o imóvel dessas entidades da linha C do inciso 6 do artigo 150, os imóveis que estiverem locados para terceiros. A condição que a súmula estabelece é que o valor, o dinheiro arrecadado com esse aluguel, seja revertido para as atividades da entidade. Tá? E aí, uma observação quanto a isso é que cabe ao fisco provar que o dinheiro está sendo desviado. Cabe ao fisco provar o desvio do dinheiro, que o dinheiro não está indo para as finalidades dessas entidades. A presunção é de que o valor arrecadado com o aluguel está sendo revertido para as finalidades da entidade, ok? O Supremo também tem entendimento de que os imóveis das organizações religiosas, das igrejas, que estão locados para terceiros, também têm imunidade. O artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, estabelece que as igrejas possuem imunidade quanto ao seu patrimônio, imunidade de pagamento de impostos. Tá? O teor dessa súmula é extensível
às entidades religiosas, ok? Finalizamos a súmula vinculante 52, próxima súmula 612 do STJ. Súmula relativamente nova. A súmula fala o seguinte: o certificado de entidade de beneficente de assistência social, SEBAS, é um certificado que dá a qualidade a uma instituição de assistência social. E aí essas entidades de assistência social possuem imunidade tributária, né? Para alguns tributos elas estão dispensadas do pagamento, né? O SEBAS, o certificado, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória. Ou seja, a entidade que recebeu o certificado SEBAS, certificado de entidade beneficente de assistência social, esse certificado tem natureza declaratória, ou seja, ex tunc, retroage à data em que a entidade já fazia jus à condição de entidade de beneficência social, tá? Então, o certificado SEBAS possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo, ou seja, efeito ex tunc, seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição do benefício, para a fruição da imunidade. Ou seja, essas entidades beneficentes, elas recebem um certificado SEBAS, que é o certificado de que ela tem a característica de entidade beneficente. Quando ela recebe esse certificado tem natureza declaratória, ou seja, ex tunc, retroagindo, os efeitos desse certificado retroagem à data em que ela já preencheu os requisitos previstos na lei complementar, que é a lei que estabelece os requisitos para uma entidade ser beneficente e ter a imunidade tributária. Então, esse benefício da imunidade tributária será retroativo, será ex tunc, não será da data em que a entidade recebe o certificado de entidade de beneficência assistencial, mas será retroativo à data em que a instituição já preencheu os requisitos para ser assim qualificada. Ok? Esse é o teor da súmula 612 do STJ. Próxima súmula, súmula 657 do Supremo Tribunal Federal. A imunidade, ou seja, a dispensa constitucional do pagamento de tributo. Imunidade quer dizer dispensa constitucional do pagamento de tributo. Imunidade é quando a Constituição dispensa alguém de pagar um tributo. Imunidade é diferente de isenção. Isenção é quando a lei dispensa alguém de pagar um tributo, lei. Imunidade é quando a Constituição dispensa alguém de pagar o tributo. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, ou seja, a imunidade cultural, imunidade de livros, jornais, periódicos, revistas. Essa imunidade abrange filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Ou seja, não é só uma imunidade do papel que é feito o jornal ou a revista, abrange os filmes fotográficos, ou seja, as películas fotográficas, um plástico onde vai ser impresso uma fotografia, e abrange também os papéis fotográficos,
os adesivos onde vão ser publicados os jornais e os periódicos. Periódicos aí são as revistas, ok? Esse é o teor da súmula 657 do STF. Próxima súmula, vamos lá, raça, força, garra para enfrentar todas essas súmulas tributárias que caem de maneira absurda nas provas de concursos e na prova da ordem. As súmulas em matéria tributária, é enorme a quantidade, tanto em questões objetivas como em questões abertas. Tá? Então, estudem as súmulas, dediquem tempo, dediquem preparação ao estudo das súmulas do Supremo e do STJ em matéria tributária. Grande parte das questões vão estar aí. Tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, aprofundar o estudo das súmulas, para que você, candidato, tenha sucesso em nossa matéria no direito tributário. Súmula 614 do STJ. O locatário não possui legitimidade ativa, não possui legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para pedir a repetição de indébito desses tributos. Tá? O que essa súmula está falando para a gente? Primeiro, ela fala que diz respeito ao IPTU, que é um tributo de competência dos municípios. Tá? O fato gerador do IPTU é a propriedade ou a posse de imóvel urbano, posse com ânimos de dono. Não é a posse, o locatário tem posse, mas não é uma posse com ânimos de dono. Por isso, ele não pode ajuizar, o locatário não pode ajuizar a ação para discutir a cobrança de IPTU e taxas sobre o imóvel alugado. O locatário não tem legitimidade para ajuizar a ação que busque discutir o IPTU e taxas sobre o imóvel alugado. E ele também não pode ajuizar a ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito é a ação em que o contribuinte busca perante o fisco a restituição de um valor que ele pagou indevidamente. A súmula está dizendo: o locatário não faz parte dessa relação jurídica que diz respeito ao proprietário do imóvel e o fisco. Portanto, ele não tem legitimidade, ainda que tenha sido feito contrato entre o locatário e o proprietário do imóvel para que o locatário pagasse o IPTU. Esse contrato pode ser feito e geralmente é feito. Geralmente, num contrato de locação, se estabelece que é o locatário que tem que pagar o valor do IPTU. Essa cláusula nos contratos ela é válida
Só que ela não pode ser oposta ao fisco para modificar quem é o sujeito passivo, o devedor do IPTU e das taxas sobre o imóvel. Isso está no artigo 123 do CTN. Essas convenções, esse acordo que estabelecem que o locatário tem que pagar o IPTU, esse acordo é válido, porém, ele não pode ser oposto ao fisco. Perante o fisco, a relação é proprietário do imóvel e fisco. O locatário não diz respeito a essa relação jurídica. Portanto, ele não pode discutir a cobrança do IPTU e taxas sobre o imóvel e não pode pedir a repetição de indébito de valores pagos indevidamente. Tá? Esse o teor da súmula 614. Próxima súmula do nosso estudo, súmula 430 do STJ. A súmula estabelece o inadimplemento, ou seja, o não pagamento da obrigação tributária pela sociedade, ou seja, no caso aqui pela pessoa jurídica, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. O que quer dizer essa súmula? O simples inadimplemento ou seja, a simples falta de pagamento do tributo não é ilícito de forma a permitir que o tributo seja cobrado do sócio gerente. Por que dessa súmula? O CTN, no artigo 135, inciso 3, estabelece que, praticado um ato ilícito, o sócio gerente se torna responsável pela obrigação tributária da pessoa jurídica, o sócio gerente. Não qualquer sócio, o sócio gerente, o administrador, o diretor da pessoa jurídica, ele se torna responsável, praticado um ilícito. O STJ, na súmula 430, estabelece que a falta de pagamento do tributo, o inadimplemento, o simples inadimplemento não é um ilícito que permite o sócio-gerente da pessoa jurídica, sócio-gerente da sociedade, ser responsabilizado pela obrigação tributária. Ok? Então, a empresa não pagou um tributo, nem por isso o sócio-gerente, o gerente, o administrador vai ser responsável solidário por esse tributo. Tá? Simples falta de pagamento não gera responsabilidade solidária do sócio-gerente. Próxima súmula para o nosso caderno, a súmula 653. Súmula 653 do STJ. O pedido de parcelamento, súmula nova também, súmula recente do STJ. O pedido de parcelamento fiscal. O pedido de parcelamento, ou seja, o contribuinte foi lá na Receita e quer parcelar uma dívida que ele tem. Ainda que em indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. O artigo
174, parágrafo único, inciso 4 do CTN, estabelece que interrompe a prescrição qualquer ato inequívoco do contribuinte que importe reconhecimento do débito. Então, qualquer ato que importe reconhecimento do débito por parte do contribuinte interrompe o prazo para o fisco ajuizar a ação de execução fiscal. O fisco tem um prazo desde a constituição definitiva do crédito tributário para ajuizar a ação de execução fiscal. Exemplo, o contribuinte foi notificado para pagar o IPTU até o dia 30 do mês de agosto de 2022. Passou o dia 30 de agosto e o contribuinte não pagou, começa a contagem do prazo de prescrição para o fisco ajuizar a ação de execução fiscal. Esse prazo é de 5 anos. 5 anos. 5 anos para ajuizar a ação de execução fiscal. Se nesse tempo de 5 anos o fisco não ajuizar a ação de execução fiscal, está prescrito o crédito tributário. Ocorre que, se o contribuinte, durante esse prazo, após não ter efetuado o pagamento do tributo no vencimento, procura o fisco e faz o parcelamento, nesse meio termo, faz o parcelamento, pede um parcelamento, ainda que esse parcelamento seja indeferido, está interrompe o prazo prescricional, prazo para ajuizamento da ação de execução fiscal está interrompido, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Então, coloque aí no caderno. Parcelamento caracteriza confissão extrajudicial do débito, que é causa de interrupção da prescrição, conforme artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do CTN. E aí, recomeça a contagem do prazo prescricional. Se o contribuinte teve indeferido seu parcelamento, recomeça a contagem para o fisco ajuizar a execução fiscal. Ok? Próxima súmula, 585 do STJ, súmula 585 do STJ. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação. O que essa súmula está dizendo para a gente? O Código Tributário, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 134, estabelece aquela pessoa que vendeu o seu veículo e não comunicou a venda para o órgão de trânsito, continua responsável pelas infrações de trânsito posteriores, as infrações de trânsito posteriores à venda, continua responsável. Então, certo é vender um veículo para alguém, comunica ao DETRAN, o Departamento de Trânsito, informa, vendi o veículo para o fulano de tal, para que no sistema do DETRAN seja alterada a propriedade. Se o
proprietário do veículo não faz essa comunicação, o artigo 134 do Código de Trânsito estabelece que ele continua responsável pelas infrações de trânsito posteriores à venda. Tá? Só que o Código de Trânsito fala das infrações de trânsito. O artigo 134 fala das infrações de trânsito. As multas, o antigo dono continua responsável se ele não comunicar. Tá? Ocorre que o IPVA é um tributo na modalidade imposto. E o Código Tributário Nacional é expresso ao dizer que tributo não é multa. E multa não é tributo. Logo, essa responsabilidade do artigo 134 não alcança o IPVA. O antigo dono, mesmo se ele não comunicar a venda, ele não vai continuar responsável pelo IPVA do veículo, porque o Código de Trânsito estabelece a responsabilidade do antigo dono quanto às infrações de trânsito, as multas. E tributo não é multa. Tributo não é multa. IPVA é tributo, é um imposto. Tributo, né, um tributo na modalidade de imposto, e tributo não é multa. Logo, o STJ sumulou no sentido de que o antigo proprietário, ainda que não tenha feito a comunicação da venda para o órgão de trânsito, não vai ser responsável pelo IPVA do veículo. Tá? Ele vai ser responsável pelas multas, mas não pelo IPVA do veículo. Ele vai ser responsável pelo IPVA até o momento da alienação, que é veículo sendo bem móvel, a propriedade se transfere pela tradição, pela entrega da coisa. Então, ele não vai ser responsável pelos débitos de IPVA posterior ao momento da alienação. Súmula 585 do STJ. Próxima súmula, súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente ou seja, é um ilícito, a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicar, ou seja, mudou ou fechou as portas e não comunicou aos órgãos competentes. Não comunicou à junta comercial, não comunicou à fazenda. Qual é a consequência disso? De uma empresa ter alterado o seu domicílio fiscal ou não estar funcionando no seu domicílio fiscal. Considera que isso é dissolução irregular, o termo é dissolução irregular. Permitindo o quê? O redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Ou seja, uma empresa tem uma dívida tributária, tem uma dívida perante o fisco ajuizou uma ação de execução fiscal contra a empresa, o oficial de justiça foi na empresa para citar essa empresa, dar ciência à empresa, chamar a empresa para compor o polo passivo da execução fiscal
e chega lá no endereço que está cadastrado perante o fisco e essa empresa não está funcionando naquele local. O oficial de justiça certifica que compareceu ao endereço informado pelo fisco e a empresa não estava lá. E essa empresa também não comunicou essa mudança ou o seu encerramento ao fisco. A consequência disso é o redirecionamento da execução fiscal, ou seja, vai incluir no polo passivo, o sócio gerente. O oficial de justiça certificou que a empresa não está funcionando no seu domicílio fiscal. Isso permite o redirecionamento da execução fiscal, ou seja, permite incluir no polo passivo o sócio gerente da empresa. Não é qualquer sócio, mas aquele que estiver no contrato social da empresa, figurando como o administrador da empresa. Tá? Próxima súmula, 360 do STJ, súmula 360 do STJ. O benefício da denúncia espontânea, não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Primeiro, a gente precisa definir o que é denúncia espontânea. A denúncia espontânea é um instituto que permite que o contribuinte, antes que o fisco fique sabendo, tome alguma providência em relação ao contribuinte, o próprio contribuinte procura o fisco e fala, olha, eu tenho uma dívida tributária. E quero pagar. O contribuinte, então, vai pagar o tributo. A denúncia espontânea permite o contribuinte pagar o tributo, mais os juros, mais a correção monetária, ficando livre da multa tributária. A denúncia espontânea exclui a multa tributária. E isso é vantajoso porque tem multas tributárias que chegam a ser 100% do valor do tributo. Então, dobra o débito se o contribuinte não pagar. Então, o contribuinte não pagou um tributo, o fisco não fez nada com relação a esse contribuinte ainda, ele procura a Receita e fala, olha, eu quero regularizar a minha situação, quero pagar o tributo. Ele vai pagar o tributo, vai pagar os juros, vai pagar a correção, mas fica livre da multa tributária. Esse benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que é esse lançamento por homologação? É aquele em que o contribuinte já informa ao fisco o valor devido à operação que ele fez, vendeu uma mercadoria e já efetua o pagamento do tributo. O fisco só vai conferir se aquele pagamento, se aquele cálculo está correto. Tá? Nesses casos, se o contribuinte informa para o fisco que fez uma venda de uma mercadoria, calculou o tributo, mas não pagou o tributo, ele não pode depois querer o benefício da denúncia espontânea, porque o benefício da denúncia espontânea, a denúncia espontânea exige o pagamento do tributo. Se o contribuinte apenas declarou, está aí na súmula, regularmente declarado, mas não pagou no tempo devido, ele não vai ter o benefício da denúncia espontânea. Então, ele vai ter que pagar o tributo, mais juros, mais correção, mais a multa. Porque ele declarou, mas não pagou. E a denúncia espontânea exige que o contribuinte declare que tem a dívida e pague. Tá?
Uma pergunta fundamental para a prova de vocês. É possível denúncia espontânea em casos de tributos cujo lançamento é por homologação, por exemplo, ICMS? É possível denúncia espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação? Sim, desde que o contribuinte não tenha feito a declaração, desde que o contribuinte não tenha feito a declaração de que deve e não tenha efetuado o pagamento no prazo. Então, por exemplo, o ICMS, o contribuinte tem que preencher a DAP, Declaração de Apuração do ICMS, entrega a DAP para o fisco. Se ele entregar a DAP para o fisco e não pagar, ele não vai ter o benefício da denúncia espontânea. Agora, se ele nem entregou a DAP para o fisco, nem informou ao fisco que deve, ele vai ter o benefício da denúncia espontânea, porque o fisco não sabia da dívida dele, não tinha adotado providência nenhuma. O pressuposto da denúncia espontânea é que o fisco não tenha conhecimento da dívida tributária. Por isso que é aplicável a denúncia espontânea, o Instituto da Denúncia Espontânea, aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, desde que o contribuinte não tenha feito a declaração. Ok? Esse o teor da súmula 360 do STJ. Vamos para a súmula 431 do STJ. Súmula 431 do STJ. A súmula fala: é ilegal a cobrança de ICMS, com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. O ICMS é o imposto que incide sobre circulação de mercadoria e sobre a prestação de serviço de transporte e serviço de comunicação. Então, aqui nós estamos num caso de circulação de mercadoria. Exemplo, picolé. Alguém chega numa padaria e compra um picolé. Essa compra e venda de picolé incide o ICMS, que é o imposto que incide sobre compra e venda de mercadoria, né? Então, nós estamos nessa situação. Alguém chegou na padaria e comprou um picolé, tá? O STJ está falando: é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. O que seria essa pauta fiscal? A pauta fiscal é um documento elaborado pelo fisco que ele coloca numa planilha valores de forma abstrata, valores dos produtos, que ele mesmo entende que é o valor que o comerciante vai vender. E aí ele cobra o ICMS com base nessa pauta, nessa planilha que ele elaborou. O comerciante vende o produto pelo valor X, é o que estabelece a pauta fiscal. O STJ disse que o fisco não pode cobrar o ICMS com base em pauta fiscal. Isso ocorre principalmente diante da substituição tributária. Vamos colocar um exemplo do picolé, né? O picolé sai da fábrica e vai para a distribuidora vende para a padaria e a padaria vende para o consumidor. Em razão da substituição tributária, o recolhimento do ICMS é antecipado para esse momento aqui da venda do picolé da fábrica para a distribuidora. Teria outro ICMS da distribuidora para a padaria e teria outro ICMS quando o picolé fosse vendido da padaria para o consumidor. Então, nós temos o ICMS 1, o ICMS 2 e o ICMS 3.
ICMS 3. Tá? O que a substituição tributária estabelece? Há uma antecipação do pagamento do ICMS 2 e 3 para esse momento da venda da fábrica para a distribuidora. E aí, nesse momento, a fábrica do picolé já recolhe o ICMS 1, o 2 e o 3, antecipa o pagamento. O picolé ainda vai ser vendido lá na frente, mas já é antecipado o recolhimento do ICMS. Mas como que é calculado o ICMS, sendo que não se sabe por quanto que a distribuidora vai vender o picolé para a padaria e a padaria para o consumidor, né? Aí o fisco andou fazendo a chamada pauta fiscal. Pauta fiscal. Estabeleceu, olha, o picolé é vendido da distribuidora para a padaria, portanto, e da padaria para o consumidor, portanto. Estabeleceu isso numa planilha, valor fixo e cobra em cima daquilo ali, de maneira abstrata, né? O STJ falou, não pode, é ilegal, o fisco precisa fazer uma pesquisa de mercado, o fisco precisa analisar por quanto realmente que os comerciantes vendem um picolé, ainda que seja um preço médio de mercado, ainda que seja aquela tabela que algumas fábricas de picolé fazem e já fica lá em cima do freezer, né? Aquilo ali já é uma tabela, produtos que tem tabela. O que não pode é pauta fiscal, estabelecer preço de maneira abstrata para calcular o ICMS. Ok? Próxima súmula 622 do STJ. Súmula 622. A notificação do auto de infração, ou seja, o lançamento do tributo, o direito tributário, seguindo orientação do professor Sabag, possui uma linha do tempo, que começa com a hipótese de incidência, depois tem o fato gerador, a obrigação tributária, o lançamento, o crédito tributário, a dívida ativa e a execução fiscal. A hipótese de incidência é a lei que cria o tributo. Tá? Depois de criado o tributo por lei, alguém pratica o fato gerador, aquilo que está escrito na lei. Por exemplo, alguém compra um veículo. A lei fala, quem comprar veículo, quem se tornar proprietário de veículo paga IPVA. Isso fala na lei, isso está escrito na lei. Quando o João compra um veículo e se torna proprietário, ele vai se tornar devedor, ele vai ter uma obrigação tributária de pagar o IPVA. Mas o fisco precisa cobrar o IPVA. Esse documento de cobrança chama-se lançamento. O lançamento é o documento de cobrança do tributo. Feita a cobrança, feito o lançamento, surge para o fisco um crédito tributário, que se não for pago pelo contribuinte, vai ser inscrito na dívida ativa, o que permite o ajuizamento da ação de execução fiscal. Então essa é a linha do tempo do direito tributário. Tá? A súmula 622 está dizendo, a notificação do auto de infração, ou seja, o lançamento, o documento de cobrança, faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Vamos parar nesse ponto aqui para compreender essa primeira parte da súmula. Depois de feito o lançamento, ou seja, depois de feito a cobrança do fisco, ter enviado a cobrança do tributo, o documento de cobrança do tributo para o contribuinte, acaba a contagem do prazo de decadência. O prazo de decadência é justamente um prazo que ocorre entre o fato gerador do tributo,
ou o primeiro dia do ano seguinte ao fato gerador do tributo, ao fato em que gera o surgimento da obrigação tributária, por exemplo, a compra do veículo, né? A decadência é o prazo que surge entre o fato gerador do tributo e o lançamento, o documento de cobrança. Passado o prazo de 5 anos, o fisco não fez o lançamento, não fez a cobrança do tributo, ocorre a decadência. Então, a decadência é o prazo que ocorre até o fisco fazer o lançamento, enviar a notificação. O fisco tem 5 anos para isso, para notificar o contribuinte do débito, para fazer o lançamento do débito, para cobrar, fazer o documento de cobrança do débito. Feito o lançamento, enviado o documento de cobrança para o contribuinte tem um prazo para pagar o tributo. Nesse prazo de pagamento do tributo, vamos supor que seja 30 dias para pagar, o contribuinte pode pagar, o contribuinte pode impugnar administrativamente o tributo e o contribuinte pode não pagar. Então, ele pode pagar o tributo, ele pode impugnar administrativamente o tributo ou ele pode não pagar. Se o contribuinte pagar o tributo, pagar aquilo que está sendo cobrado, extingue o crédito tributário. Se o contribuinte não pagar o tributo, o fisco, dentro do prazo de vencimento, o fisco tem o prazo de 5 anos para ajuizar a ação de execução fiscal. Esse prazo é de prescrição. Tá? Se o contribuinte não pagou o tributo dentro do prazo de vencimento, vencido o prazo para o contribuinte pagar o tributo, começa a contagem do prazo de prescrição. O fisco tem 5 anos, o prazo de prescrição é o prazo que o contribuinte tem, que o fisco tem para ajuizar a execução fiscal. Vencido o prazo de pagamento, o fisco tem 5 anos para ajuizar a execução fiscal sob pena de prescrição. Tá? Então, essa é a hipótese em que o contribuinte não paga o tributo que foi cobrado. A outra situação é aquela em que o contribuinte recebe a notificação, recebe o lançamento do tributo e faz uma impugnação administrativa. Recorre daquela cobrança, faz uma impugnação. O fisco, então, o fisco vai julgar aquela impugnação, vai decidir se aquela impugnação do contribuinte procede ou não. Geralmente é um conselho de contribuintes, um órgão do próprio Poder Executivo, né, na esfera federal, o CARF, que vai julgar a impugnação ou um recurso administrativo do contribuinte. Julgado o recurso administrativo, se o recurso for procedente, ou seja, favorável ao contribuinte, o crédito tributário é extinto. Se a impugnação for julgada improcedente, aí o fisco começa o prazo do fisco, o fisco tem o prazo de 5 anos para ajuizar a execução fiscal sob pena de prescrição. É isso o que está dizendo a súmula 622. Então, na tela a súmula, o prazo de decadência ocorre aqui, até o lançamento. Decadência. O prazo de prescrição é após a constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da execução fiscal. O fisco tem 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Tá? Então, vamos novamente na súmula. A notificação do auto de infração, ou seja, o lançamento, faz cessar a contagem da decadência para a constituição. Ou seja, o fisco notificou, acabou, não tem mais decadência. Né? O fisco já notificou, a decadência corria até a notificação. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação, ou seja, passou o prazo para impugnação, o contribuinte não pagou o tributo, ou com a notificação do julgamento da impugnação, julgamento definitivo da impugnação do contribuinte, né?
E esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento do tributo, inicia-se o prazo prescricional para cobrança judicial. Então, aqui nós temos, essa súmula é uma súmula didática, é uma súmula praticamente doutrinária, diferenciando decadência, que é um prazo que corre até o lançamento do tributo, até a notificação, diferenciando a decadência da prescrição, que é um prazo que corre da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, ultrapassado o prazo do contribuinte pagar o tributo ou impugnar, até o ajuizamento da ação de execução fiscal. Tá? Então, é uma súmula que faz uma didática sobre a diferença entre decadência e prescrição no direito tributário. Ok? Próxima súmula, súmula 555 do STJ. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial, então nós estamos aqui falando de decadência, e como nós vimos na súmula anterior, na súmula 622, o prazo de decadência é até o lançamento, até o documento de cobrança ser enviado para o contribuinte. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal, 5 anos, para o fisco constituir o crédito tributário, conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Essa súmula trata dos casos de lançamento por homologação sem declaração do débito. Então, nós estamos aqui, por exemplo, com o ICMS. O contribuinte deve informar ao fisco que ele vendeu uma mercadoria. Porque o ICMS é um lançamento dele por homologação, ou seja, aquele em que o contribuinte informa para o fisco o fato gerador e efetua o pagamento. Tá? Então, o contribuinte vendeu uma mercadoria, tem que informar ao fisco e efetuar o pagamento do ICMS. Ocorre que o contribuinte vendeu uma mercadoria e não informou para o fisco que vendeu a mercadoria, não falou nada para o fisco, não declarou, sem declaração do débito. O fisco vai ter um prazo para cobrar, para fazer o lançamento do tributo, para enviar o documento de cobrança do tributo. E a súmula está dizendo que esse prazo é contado na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, que fala que o prazo para o fisco cobrar, coloquem assim no caderno, o prazo para o fisco cobrar, ou seja, coloca na tela, por favor, minha imagem. O prazo para o fisco cobrar, ou seja, fazer o lançamento do tributo, nos casos em que o tributo é de lançamento por homologação, e o contribuinte não tenha feito
e o contribuinte não tenha feito a declaração, o prazo é contado entre parênteses, prazo decadencial é contado do primeiro dia do ano seguinte ao fato gerador. Então, o contribuinte vendeu uma camisa hoje, dia de hoje. Vamos supor, não sei o dia que você está assistindo essa aula, vamos supor que você esteja assistindo essa aula no dia 22/9/2022. O contribuinte vendeu uma camisa nesse dia. Ele deve, então, informar ao fisco que vendeu a camisa e pagar o ICMS. Só que ele não faz isso. Ele não informa ao fisco que vendeu a mercadoria e não efetua o pagamento do ICMS. O fisco, então, vai ter que fazer a cobrança desse tributo, vai ter que notificar o contribuinte, vai ter que fazer o lançamento. Qual que é o prazo que o fisco tem para fazer esse lançamento, para enviar o documento de cobrança desse tributo? 5 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte da venda da mercadoria, do fato gerador. 5 anos contados do primeiro dia do ano seguinte. Então, vai ser a partir de 1º de janeiro de 2023, o fisco tem 5 anos para fazer o lançamento desse tributo, sob pena de decadência. A decadência, o conceito de decadência tributária, é a perda do direito de lançar. Esse é o teor da súmula 555 do STJ. Próxima súmula, súmula vinculante número 8, súmula bem tranquila. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei número tal e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Por que são inconstitucionais esses dispositivos? Porque prescrição e decadência de direito tributário deve estar presente em norma geral de direito tributário. E norma geral de direito tributário, nos termos do artigo 146, inciso 3 da Constituição, exige lei complementar. Por isso, são inconstitucionais esses dispositivos citados na súmula. Então, veja bem, prescrição e decadência em matéria tributária exige que seja tratado, exige a disposição em lei complementar. No caso, hoje, essa lei complementar é o Código Tributário Nacional, que apesar de, na origem, ter sido criado como lei ordinária, o Supremo, pelo fenômeno da recepção, entende que o CTN hoje se configura como lei complementar. Então, as matérias de prescrição e decadência precisam estar previstas em normas gerais de direito tributário. O artigo 146, inciso 3 da CF, da Constituição Federal, exige lei complementar para tratar de prescrição e decadência. E a Lei 8.212 e o Decreto-Lei 1.569 não são leis complementares. Próxima súmula 595 do STF. Súmula bem tranquila, nós também já abordamos ela, a matéria que é tratada nela.
na aula anterior. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, taxa, cuja base de cálculo seja idêntica à do ITR, do Imposto Territorial Rural. O que o Supremo está falando aqui? A taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, a taxa é inconstitucional. Por quê? Porque a taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de imposto. Taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de imposto. E, nesse caso, a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem tinha a mesma base de cálculo do ITR, portanto, inconstitucional. Isso está previsto no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e parágrafo 2º. Ok? Então, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Próxima súmula, a 112 do STJ. A súmula 112 do STJ fala o seguinte: o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Essa súmula do STJ está dizendo o seguinte: o contribuinte, ele quer ajuizar uma ação para discutir o crédito tributário, tá? E ele pretende que a exigência do crédito tributário seja suspensa. Por quê? Porque se ele não conseguir a suspensão da exigibilidade do crédito, a exigibilidade do crédito não ficar suspensa, o fisco vai poder executar atos de cobrança, vai poder negativar o nome do contribuinte. Para evitar isso, o contribuinte pode suspender a exigibilidade do crédito tributário fazendo o depósito, que aí o depósito impede atos de cobrança e impede o contribuinte estar negativado. Só que a súmula diz: o depósito para suspender a exigibilidade tem que ser integral, ou seja, do valor que o fisco está cobrando, e tem que ser feito em dinheiro. Não adianta o contribuinte entregar bens, entregar fiança bancária, tá? Então, se o contribuinte pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário, ele tem que fazer o depósito do crédito tributário de maneira integral, ou seja, aquilo que o fisco está cobrando, o valor que o fisco está cobrando, e em dinheiro. Não adianta ser de outra espécie. Para suspender a exigibilidade, o depósito tem que ser integral e em dinheiro. Essa exigência, na tela à lousa, está no artigo 151, inciso 2, do Código Tributário Nacional. Artigo 151, inciso 2 do Código Tributário Nacional. E aí, se o contribuinte fizer o depósito integral em dinheiro, qual é a consequência disso? São duas. O fisco fica impedido de executar o valor do crédito tributário e o contribuinte passa a ter direito à certidão positiva com efeito de negativa. Ele vai ter uma certidão de dívida tributária informando que ele tem débito, mas os direitos que ele vai ter é o mesmo de alguém que não tenha débito, ou seja, ele vai poder participar de licitação, fazer contratos com o poder público.
dentre outras coisas. O nome dele não vai estar negativado, tá? Se ele fizer o depósito integral e em dinheiro. O depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, ficando o fisco impedido de executar e o contribuinte passa a ter direito à certidão positiva com efeito de negativa, tá? Então, o contribuinte faz o depósito integral e em dinheiro e entra com uma ação judicial, uma ação anulatória, por exemplo. Uma ação anulatória para anular o débito. Essa ação anulatória, ela pode ter duas consequências. Ela pode ser julgada procedente e o juiz anular o crédito tributário, ou pode ser julgada improcedente e o juiz não anular o crédito tributário. Se a ação anulatória for julgada procedente, o depósito é devolvido para o contribuinte. Se a ação anulatória for julgada improcedente, o depósito é convertido em renda para o fisco. Convertido em renda para o fisco. Ok? Com a súmula 112, nós encerramos esse bloco da nossa aula. Agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para o estudo de direito tributário. Súmula é importantíssimo, cai diversas questões nos concursos públicos, como eu já falei, na prova da OAB. Estudem o caderno, contem comigo. Tenho a página lá no Instagram, prof.tiagopereira. Estou à disposição de todos vocês para ajudar, auxiliá-los na caminhada de estudos de vocês. Desejo muita sorte, agradeço muito, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!